É isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, crianças do sétimo ano. Gostaria de vê-los pessoalmente, mas infelizmente, por conta da pandemia, nós estamos em quarentena, né? Mas isso não quer dizer que o conteúdo tem que parar, de forma alguma. Na última postagem, nos aplicativos, eu passei para vocês uma atividade que ia encerrar o módulo 1. Agora, nós iremos começar e terminar o módulo 2. Tudo bem? Vocês já estão vendo aí na imagem, né? A questão do módulo 2, que fala sobre a paisagem urbana. Ah, professor, tudo bem, eu sei o que é uma paisagem urbana. Bom, vamos debater um pouquinho primeiro, só para ter um contexto aqui, para seguir adiante, o que seria uma paisagem? Então, vamos lá. Um conjunto de componentes naturais ou não de um espaço externo que pode ser apreendido pelo olhar. Ah, agora eu entendi. Então é um conjunto. Então, se é um conjunto, não pode ser apenas um componente, né? Tem que ser vários componentes que estão dialogando entre si para que eu possa ter uma ideia de que seria uma paisagem. E aí, quando eu falo paisagem urbana, né, eu vou substituir as coisas naturais pelas coisas concretas, no sentido de que foram feitas pelo homem, pelos objetos, né, concretos, pelas moradias, por exemplo. Uma paisagem urbana, ela se refere à questão das moradias. Tudo bem, gente? Então vamos continuar. O objeto de conhecimento, como eu já havia dito para vocês anteriormente, lá no comecinho do ano, é a cidade. A nossa apostila fala sobre o desenvolvimento da cidade, né? E como o artista e o homem comum conseguem olhar essa cidade. Nós já passamos por debates na aula, né, sobre esse tema, e agora a gente vai retomar, tudo bem? Então, objeto de conhecimento. Tem algumas habilidades aqui que depois vocês podem ler com calma, mas é as mesmas habilidades que foram abordadas no primeiro módulo, tá? Então vamos direto aqui para a imagem, né? Ah, é uma imagem aquarelada, né? Que é uma técnica que a água e a tinta são diluídas, né? Ou a tinta diluída em água para obter uma tonalidade mais clara, né? E você consegue colocar uma imagem sobre outra, né? Ou um traço sobre outro, né? Com mais facilidade. Mas não é o ponto que a gente quer debater aqui. Olhando para as duas imagens, qual delas parece mais realista? Bom, desse tem fim para vocês pensarem. Obviamente vocês escolheram uma delas, né? Mas sem ler, por isso que eu gosto de analisar sem ler. Aliás, eu leio, né, antes, obviamente, mas eu gosto que vocês fiquem analisando sem ler, depois a gente faz a leitura para contextualizar o que está sendo abordado, né? O professor já domina o conteúdo, então para mim é mais fácil. Mas eu quero que vocês olhem e analisem. Até o papai e mamãe que esteja próximo vendo essa videoaula, né, sejam bem-vindos também para analisar sem olhar a legenda, tá? Não vale trapacear. Então, olhando aí, o que a gente consegue ver como uma paisagem mais realista? Obviamente, como o professor está falando de paisagem urbana, vocês vão diretamente apontar aquela que tem os prédios, obviamente. Porém, a imagem de cima, que é feita em aquarela, ela representa a realidade. É uma rua de Campos Sales, né, de José de Alencar, feita em 2015, né? E ela é uma representação do olhar do artista, de algo real. Ah, professor, mas não está tão parecido com a realidade, será? Na verdade, a técnica que é utilizada, ela vai transitar entre algo mais objetivo do olhar, ou seja, que você consegue reconhecer como algo natural, ou algo mais subjetivo, ou abstrato até, né? Por conta da tinta. Mas se você for parar para olhar e analisar, ela tem características de partes da cidade que não correspondem ao centro da cidade. Poderia ser a periferia, por exemplo. Embaixo, a gente está vendo uma imagem que não é real. Por quê, professor? Por que não é real? Porque, na verdade, ela é uma imagem gráfica que é projetada num jogo, né? Um jogo, por sinal, muito conhecido, né? Que é o Minecraft, né? Ou Minecraft, como o professor fala, porque o professor não sabe falar essas coisas, né? Mas, voltando à questão do texto, a gente está analisando
a imagem e ela é muito detalhada, porém ela não é real. Ela é concebida através do olhar de quem está jogando ou de quem está fazendo essa construção da cidade dentro da própria residência, que pode ser aquela primeira moradia, por exemplo. E ele está construindo um mundo virtual. E é uma cidade futurista aqui, ó, na legenda está dizendo. Se é uma cidade futurista, ela não necessariamente é real, porque ela é do futuro ainda. Mesmo tendo características da realidade, ela não é real, ela é futurista. Então a que está sendo baseada na realidade, apesar de ser uma realidade um pouco distante, né, por conta de ser de 2015 ainda, nós já estamos 5 anos à frente, ela é real. Tudo bem? Então aqui depois disso a gente vai debater, né? E vocês vão responder essas questões. Não vamos fazer isso agora, obviamente, né? Mas eu vou ler uma só para que vocês possam entender qual é o contexto da minha abordagem aqui, ó. Em sua opinião, eles retratam a complexidade da cidade ou de uma cidade? Será que os artistas conseguiram fazer isso? Vamos ver, né? E a gente vai estar fazendo um contraponto em algo que é muito futurista com algo que é muito antigo. Está aqui uma imagem do século XVIII, né? Mais precisamente do Brasil, no Piauí, né? 1718. É uma região em que as pessoas desenharam, né? Ou desenhou, no caso que foi apenas um artista, para que ele pudesse exemplificar através de um mapa as suas características. Lembrando que, como eu li para vocês no começo, o que era uma paisagem, tá vendo? São grupos de coisas importantes que vão formatar algo. E essa é a premissa de um mapa, é colocar o que é relevante. Tudo bem? Vamos seguir adiante agora. E por falar em colocar o que é relevante, ó, nós temos duas pinturas da Suíça, né, do século XIX, que fala do Brasil, aqui, ó, Rio de Janeiro. Tudo bem? E aí é o ponto de vista, né, ou a perspectiva do artista para o que ele está vendo ou representando. Então essa pintura saiu do Rio de Janeiro e foi lá para a Europa para representar como era o Brasil no século XIX. E não está tão longe, né, gente? Agora, no século XXI, a gente tem uma outra coisa chamada instalação. Se lá era uma gravura, a gravura seria o quê? Gravar algo que eu estou vendo. Aqui a instalação é uma representação de uma ideia, de um ideal ou de alguma coisa, tá? E aí a comunidade no projeto de Mourinhos, ou Morrinhos, né, instalados no Rio de Janeiro, onde a pessoa consegue reconhecer essas moradias, né, essas habitações, mas elas, na verdade, de longe parecem uma comunidade do Rio de Janeiro, mas não é. São esculturas, né, feitas com tijolos, com caixas, né, para representar uma comunidade. E a pessoa pode ir e conhecer, para se sentir mais próxima dessa realidade que o europeu não conhece. Tudo bem? Só um detalhe, tá? Ela mede 350 metros quadrados. Tudo bem? Aí aqui a gente passa do Rio de Janeiro para Cuba, que também é uma cidade litorânea, é uma ilha, né? E essa ideia de ilha faz com que a pessoa tenha a impressão que está ilhada, cercada por algo, né? Que no caso seria a água para a ilha, obviamente, né? E aí eles conseguem colocar as divisões da cidade dentro dessa sandália, que é uma visão típica, né, de algo de borracha para poder boiar e assim por diante. Depois vocês vão ler o texto com calma e depois vai ser um questionamento para fazer um contraponto com certeza. Mas a gente não pode esquecer que Cuba sofreu um embargo dos Estados Unidos por muito tempo, mais de 50 anos, se não me falha a memória. Isso quer dizer o quê? Que a tecnologia que é empregada aqui, ó, não chegou lá. Até hoje os carros são antigos, então tem muita coisa. Então, eles querem dizer o quê? Que eles estão ainda em sandálias. Tudo bem? E a mesma coisa aqui em São Paulo, ó. Quando você olha para a imagem, o que vem na sua mente? São Paulo é uma ideia de algo muito, um lugar muito populoso, porque até as sombras fazem volume, tá vendo? Ó? As pessoas infinitamente pequenas, mas a sombra está projetada exatamente o que a pessoa é, de longe, tudo bem?
Então são as belezas naturais de uma cidade, né? Como se fosse a projeção de uma própria árvore, mas essa árvore já é em movimento, que são as próprias pessoas. Assim como a gente está vendo aqui uma gravura também, ó, em que eles estão representando o lugar com pessoas e o lugar sem pessoa, mas as pessoas, não sei se vocês conseguem perceber aqui, elas estão, vou colocar para baixo aqui, ó, praticamente transparente, ó, fazendo parte da própria paisagem. Olha que bacana isso. Deixa eu voltar aqui para não atrapalhar o nosso andamento aqui. Tudo bem? Aqui é na Espanha, tá, gente? E as gravuras foram feitas na Argélia, tá? E aí tem um outro questionamento, ó. Vamos refletir sobre o painel. E mais uma vez eu vou ler uma das perguntas, tudo bem? De qual ponto de vista as cidades foram representadas? Lembra do que eu falei do fragmento lá? Basicamente é isso, tudo bem? Vocês vão responder todas essas questões, mas nunca deixando de ver aquela perspectiva que eu abordei. Ó, bom, aqui é a teoria e técnica para poder fazer a nossa atividade número 1, mas infelizmente não vai dar para fazer porque ela está falando especificamente sobre descrever o percurso por fotografia, ou seja, o percurso da sua casa para a escola ou da escola para casa. Então, quando a gente retornar, a gente consegue fazer essa atividade, tá bom? Vamos deixar ela pausada por enquanto e vamos já cair no debate aqui para finalizar esse conteúdo, tudo bem? A cidade é de todos? É um questionamento, é uma pergunta. Quando eu falei sobre aquele fragmento da realidade que você consegue enxergar e manipular, eu estava me referindo a pessoa conseguir enxergar qual é a perspectiva em que ela se encontra. Porque se eu sei onde eu estou, eu consigo ter um norte para avaliar o que me cerca, que basicamente é isso. Então o artista, ele sempre vai estar na vanguarda porque ele vai pensar coisas que ninguém pensa. Olha que legal. Lazar Segal, um pintor modernista do século XX, ele fez essa paisagem aqui, essa pintura, né, que diz Morro Vermelho. Morro Vermelho, professor? Não estou vendo nem morro, estou vendo só prédios, prédios, moradias, um em cima da outra, parece um prédio. Como assim Morro Vermelho? Gente, isso aqui fala de uma comunidade. E esse morro é vermelho não pelas condições climáticas, né, que compete a uma coloração vermelha. Na verdade, esse morro é vermelho porque esse morro sangra. Nós estamos falando da periferia. E esse chão onde eles pisam está literalmente coberto de sangue por conta da violência, por conta de tudo que a gente já viu, né, e que a gente tem acompanhado também os noticiários até hoje. Isso ele fez no século XX. Tudo bem? E aqui tem uma obra muito famosa que eu gosto muito de falar sobre ela, né? Que é a questão dos operários traduzida por uma artista brasileira muito famosa mundialmente, né? Tarsila do Amaral. Por que esse quadro é importante? Ele tem duas representações, tá, gente? Lembra que eu falei que são várias perspectivas da cidade? Então aqui eu tenho várias perspectivas, ó. Os imigrantes, né? As mulheres, né? Então são pessoas que trabalham como se fosse uma pirâmide, né? Para sustentar a economia. Olha aqui, ó, a questão das fábricas funcionando a todo vapor. Tudo bem? Então é um questionamento, obviamente, que a gente vai fazer. E a cidade ela é multifacetária, ela tem várias representações, né? Tudo bem? Inclusive religiosas também, como vocês estão vendo aqui, onde eu estou apontando. Tá? E ao mesmo tempo que eu tenho muitos, eu não tenho ninguém. Então, olha só que interessante essa pintura. Um morador de rua, ele sente a mesma solidão da lua. É um lugar imenso, mas ela está sozinha, assim como ele. E o único lugar aqui, ó, que está igual à lua é a parte do coração, onde ele ainda está batendo. Então, enquanto a vida ainda há esperança. Então, é uma gravura bem pesada, mas ela é muito realista. Bom, gente, a atividade 2 também compete a questão da atividade 1, que é de fotografar o percurso. Então a gente vai parar por aqui. Deixa eu deixar aqui na imagem que é mais bonitinho. A gente vai parar por aqui. E eu espero que vocês respondam com sabedoria essas questões. E mais para frente eu colocarei à disposição de vocês mais videoaula. Muito obrigado, fique com Deus.
e até a próxima, crianças.